de Zelofeade, né? Elas teve direito à herança, né? Não sei se vocês lembram, na época que a gente falou sobre elas, que por elas terem pedido, né? Elas terem falado com Moisés sobre a herança delas, que ela não, o pai dela, os pais dela já tinham morrido, e aí elas pediram a Moisés, né, para também participar da herança, para ter direito a terras, né? Elas fizeram ali uma solicitação, né, a Deus, praticamente, né? Deus olhou por elas, apesar delas não serem homens, né? Porque, na verdade, só os filhos homens tinham direito às heranças e elas iam ficar sem nada, se simplesmente elas ficassem ali de boca fechada. Mas elas foram lá, né? Elas solicitaram a Moisés ali o direito à herança, né? Elas reivindicaram o direito delas. Então, novamente aqui, né, no mesmo livro de Números, os nomes delas estão sendo citados novamente. E como a irmã Cleide falou, eu não lembro, né, em qual livro, acho que é em Hebreus, se eu não me engano, os nomes delas estão citados de novo. Então, assim, imagina, né, o quanto que essas mulheres fizeram, né? Elas tiveram o nome delas citado no livro de Números duas vezes e no Novo Testamento também. Por quê? Porque elas não ficaram de boca fechada. Mesmo elas sendo mulheres, elas foram lá atrás do direito delas. E agora, né, elas também estão aqui reivindicando o quê? Ter uma família, né? A família que é a base de tudo. Elas também estão. Porque, no caso, se elas ficassem ali, já pensou se fosse proibido? As filhas de Zelofeade não vão poder casar porque não vai poder passar a herança. Elas iam ficar ali, né, sem poder nem casar. Mas Deus ali foi tão misericordioso de novo com elas, que falou que elas poderão se casar com quem lhes agradar. Mas, contanto que se casem com, né, com alguém da tribo dela, do pai delas. Então, elas se casaram com os primos. E ali nós vemos que a vontade de Deus, né, é boa, perfeita e agradável. Esse capítulo aí, a gente vê essa surpreendente história aí desse povo, né? E cada capítulo que a gente lia era uma história diferente, né? E agora a gente vê, né, essa história dessas meninas sobre uma questão de herança, né? Fala de casamento, de terras, de heranças. E que a gente também tem esses problemas, né? Hoje também é um problema atual, né? Moderno. Eles são essenciais, a gente está vendo aqui que é essencial para a gente compreender como era organizada, né, essa sociedade israelita na época. Então a história começa com as filhas de Zelofeade, né? Que é Mala, Noa, Ogla, Milca e Tisa. E elas ali abordando Moisés, né, e os líderes da comunidade com essa preocupação. Elas já, como eu falei, né, anteriormente, elas já reivindicaram, né, em outro capítulo, o direito de terem as terras, de ter a herança também, de ter direito às heranças. E agora elas estão se preocupando com a possibilidade de perderem a herança de seu pai. Uma vez que ele não teve filhos, né, que era na época era super importante, né, ter filhos na família para que eles herdassem o nome do pai e passassem de geração para geração. E ali a gente vê que a sabedoria de Moisés ali, que foi inspirada por Deus, né, revela ali uma solução para equilibrar ali, né, essa preservação das heranças das filhas de Zelofeade e a manutenção das terras, né, para ficar ali na mesma tribo, para não sair para outra tribo.
Então nós vemos aqui que esse capítulo ele nos ensina a importância ali da justiça, da equidade em relação à distribuição dos bens, né, e das terras. E mostra ali também uma liderança genuína ali de Moisés. A gente vê Moisés aqui tipo como o rei Davi, né? Que ele o rei Davi não, desculpa, o rei Salomão, né? Que ele teve ali um problema muito grande ali para resolver. Na época, duas mães, né? Não sei se vocês já leram nessa história. Duas mães tinham dois filhos e um dos filhos de uma mãe morreu, chegou a falecer. E aí a outra mãe, que era muito esperta, pegou o filho vivo da mãe e trocou, né? Eram duas mães, um filho morreu, à noite ela pegou e trocou o filho. E aí chegou esse caso ali até o rei Salomão. E o rei Salomão, a mãe reivindicando ali, né, o filho dela, claro, né, porque ela conhecia o filho. E o rei Salomão, agora o que é que eu vou fazer? Se você está falando que seu filho é o vivo, e a outra está falando que o filho dela, as duas estão falando que o filho é o vivo, e o filho morto era de quem? E ali o que aconteceu? A mãe, que não era a mãe, falou assim: ah, parte ele no meio, então. Tipo assim, divide o menino no meio. Aí o rei Salomão que falou isso, né? Que ia dividir o menino. Aí o que aconteceu? A mãe verdadeira pegou e falou assim: não, senhor, não, excelência, né? No caso, o rei lá. Deixa o menino com ela, não, não mate o menino, deixa o menino com ela. Então, tipo assim, a mãe, ela preferiu abrir mão do filho dela, né? Mas não vê-lo morto. E aí o rei Salomão ali com toda a sabedoria, né? Fez essa pergunta e descobriu ali quem era a mãe verdadeira. Porque a mãe verdadeira jamais ia deixar o filho morrer, né? E ali ele pegou esse menino e entregou na mão da mãe verdadeira. E a outra que queria que dividisse o menino no meio, né? Foi desmascarada. Então ali Deus deu uma sabedoria para Salomão, assim como ele deu uma sabedoria para Moisés. Então assim nós vemos que Moisés ele falava face a face com Deus. Ele tinha Deus, ele ficava como uma coluna ali mesmo, né? De dia uma coluna. Então nós vemos que Deus estava o tempo todo ali com Moisés. Ele se revelava a Moisés. E ele se revelava para solucionar problemas que hoje a gente pensa que é comum. Mas na época, né, era muito difícil se resolver um problema assim, ter soluções assim. Mas Moisés, ele tinha, né, ali a sabedoria divina, né, esse discernimento, que é o que a gente pede todo dia. Sabedoria do céu, discernimento, para resolver, né, solucionar problemas que para a gente pode achar impossível, assim, para a gente pode falar, gente, o que é que eu vou fazer? Mas Deus, ele tem, né, uma sabedoria. E a sabedoria, ela pode ser destinada a todos. É só buscar, é só pedir a Deus. E ali Deus se revelou a Moisés, né? E propôs uma solução que ele equilibrasse ali a preservação das heranças das filhas de Zelofeade, com a manutenção das terras ali nas tribos. E aqui nós vemos realmente, né, que essa solução ali foi muito justa, né? Houve justiça ali em relação à distribuição de bens ali em terras. E mostrou que a liderança de Moisés ali, que a liderança de Moisés procurou encontrar uma solução que garantisse a estabilidade ali social e a continuidade das tradições de Israel. Então ele também aqui destaca que a preocupação com as mulheres, né? Reconhecendo que a sua voz e a participação nas decisões comunitárias. Então ali nós vemos que praticamente essas mulheres, né,
ela foi, assim, praticamente, o primeiro movimento, vamos dizer assim, o primeiro movimento feminista, né? Não nesse feminismo de hoje, né, que as pessoas buscam um direito que igualar aos homens, né, que esse feminismo que é um feminismo radical, né? Mas é um movimento ali de mulheres que queriam ser ouvidas, né? Que queriam ser reconhecidas, porque elas tinham um pai, né? O pai delas era da tribo de José, então elas não queriam, né? Que a tribo do pai delas ficasse, né? Fora dessa bênção, né? Que foi a herança das terras. Então, aqui esboçando aqui esse capítulo, nós vemos ali a preocupação, né? O capítulo de 1 a 4, a preocupação sobre a herança, a reunião ali de Moisés com os líderes. Aí nós vemos também o parecer de Deus, né? Que foi ele ter falado que elas eram para elas casarem, né? Com pessoas da mesma tribo, que elas poderiam casar com as pessoas que ela quisesse, né? Com quem ela gostasse, porém teria sido da mesma tribo. Há instruções ali para manter a herança na tribo, né? Que é essa teria que ser entre parentes ali. E as filhas de Zelofeade concordaram em se casar dentro de suas tribos. Então elas foram submissas, né, à vontade de Deus. E houve, né, enfim, o casamento dentro das suas próprias tribos. Então o que podemos aqui, né, o que podemos aprender aqui com esse capítulo de hoje? Ele vem aqui oferecer para a gente uma reflexão aqui para os nossos dias, né? Então, assim, nós vemos aqui que essa questão de igualdade, de justiça, a importância, assim, de preservar nossas tradições, a importância das heranças familiares, né? Então, nós vemos que na nossa sociedade aqui atual, essas questões de igualdade de gênero e de justiça social, elas continuam a ser fundamentais. São temas, assim, bem relevantes ainda hoje nos nossos dias. E as filhas de Zelofeade, elas buscaram essa solução, né? Para preservar a herança delas. E nós também temos, né, desafios que exigem, às vezes, essa igualdade também, né? Então, é bem importante, né, que a gente tome decisões, né, que a gente busque justiça, que a gente busque a igualdade, que a gente assegure a todos, né, que tem essa oportunidade de prosperar e de preservar os direitos de cada um. Então, essa história de Zelofeade aqui, ela destaca aqui a importância da gente valorizar as tradições das famílias, né? A cultura da família. E no mundo moderno de hoje, onde a gente vive, a gente está exposto ao quê? Uma série de influências, né? Que pode o quê? Nos afastar da nossa raiz, da nossa identidade. E, no entanto, ali as filhas de Zelofeade, elas se comprometeram, né? Elas foram submissas à ordem de Deus. Elas manteve ele viva a herança do pai delas. Elas se casaram com primos, né? A Bíblia fala aqui que elas se casaram com os primos. E aí elas conseguiram ali preservar essa tradição, esses valores familiares. E elas não ficaram tristes porque ela queria casar, né, com pessoas de outra tribo. Não, ela procurou buscar essa orientação divina, né? Moisés ali ele foi confrontado ali com esse dilema das filhas de Zelofeade, mas isso fica uma lição até para os nossos dias de hoje, né? Às vezes a gente se depara aí com desafios e a gente tem que buscar, que a gente tem que recorrer, como eu falei, à sabedoria divina. A sabedoria, ela ela é uma pessoa, é um espírito. Então todos nós devemos buscar a sabedoria, né? Como eu falei já, né? Toda a minha oração eu sempre peço por sabedoria, né? Salomão ele preferiu a sabedoria do que ouro, do que bens materiais, né? Ele poderia ter tudo,
mas ele pediu a Deus sabedoria. E é o que nós devemos pedir também, porque em casos como esse, né, que a gente às vezes pensa que é simples, mas se Deus não tivesse intervido, imagine aí como é que ficariam essas mulheres, né? Elas teriam se casado com pessoas de tribos diferentes ali, e a herança delas simplesmente ter ido para outras tribos. Então, assim, nós vemos ali que a sabedoria de Deus, nós devemos nos submeter sempre à vontade de Deus. Nós passamos, às vezes, por situações desafiadoras e o máximo que a gente puder, né, buscar em Deus uma direção é muito importante. Inclusive, né, é o que eu falei para vocês, que hoje termina esse livro, né, e que a gente pudesse buscar em Deus uma direção da palavra do dia, né, todos os dias nós estamos aqui, né, para fazer o nosso devocional, e aí que nós pudéssemos orar e pedir ao Senhor o que Ele quer falar conosco nesse dia. O que que Ele quer que a gente aprenda? O que que Ele quer que a gente. Qual a lição, né? Qual é a lição do dia? O que que a gente vai aplicar nas nossas vidas, né? Qual a palavra? Então, isso é muito importante, né? A gente buscar a orientação divina. Eu, sinceramente, vou falar para vocês que eu não tinha esse costume. Não tinha esse costume de estar abrindo a Bíblia, de pedir uma palavra, de pedir uma confirmação a Deus. Eu sempre fiz minhas coisas, claro que eu oro, peço ao Senhor, né, orientação, tal, mas eu nunca perguntei para Deus, Senhor, eu faço isso ou aquilo? Senhor, o Senhor me permite fazer isso? Me permite viajar? Eu nunca perguntei. Isso aí é uma coisa que eu não tinha esse costume, entendeu? Eu não fui ensinada a fazer isso. Então, assim, com o tempo a gente vê pessoas que têm, parece que têm uma intimidade maior com Deus. Parece que Deus fala com elas, assim, através da palavra. E aí eu fiquei muito impressionada, né, assim, com que Deus, com a palavra mesmo, né, com a palavra de Deus que é revelada. A palavra de Deus é a boca de Deus, né? A palavra é a nossa, é o nosso manual, né? Ali é o nosso guia. O Espírito Santo, ele é real, ele mora em nós. E ali nós podemos, né, consultar, sim, o nosso Pai. Deus, ele falou com Moisés ali face a face, ele visitava Moisés, ele orientava, ele falava com Moisés. E Deus é o mesmo, ele não mudou. Ele é o de ontem, o de hoje, e será eternamente, ele é o mesmo. Então, será que nós não podemos consultar o nosso Deus para poder, Senhor, eu estou com um problema assim, assim, assado. Senhor, o que que o Senhor me diz? Né? Senhor, eu preciso contratar uma funcionária nova. Eu fiz isso essa semana. Senhor, eu preciso contratar uma funcionária. Eu estou precisando, esse mês é um mês de movimento. E eu orei ao Senhor e eu falei, Senhor, tem uma moça, ela já trabalhou comigo. Ela, ela trabalhou comigo e tal. Como é que o Senhor permite essa pessoa na loja? Eu posso? E aí o que aconteceu? Eu tive uma palavra que não era muito. Eu recebi uma palavra negativa. E assim eu fiquei impressionada. Eu falei, meu Deus do céu, será? Não é possível. Aí eu peguei, orei novamente e pedi ao Senhor confirmação. Falei, Deus, eu quero uma confirmação dessa palavra. E aí eu abri de novo a Bíblia. Na hora que eu abri, a palavra foi bem essa. Se o Senhor falar, não endureçais os vossos corações. Eu falei, meu. Aí eu falei, Senhor. Aí eu falei, ó, eu vou arrumar outra pessoa, eu vou contratar uma estagiária. Aliás, não contratei ainda, né? Mas estou aí na busca. Mas assim, às vezes Deus ele nos livra de coisas simples. Eu tenho tanto testemunho. A minha funcionária. Você quer falar?
Irmã Cleide, a minha Não, eu só tô funcionária. falando assim, uau, que bênção, Deus é lindo demais. Então, assim, a gente vê ali Deus falando com Moisés, né, dando orientações para ele em coisas. A gente está falando hoje, né, sobre as filhas de Zelofeade, que elas tinham terras, mas eram mulheres, eram solteiras, e elas precisavam casar. Já pensou se elas não fossem ali perguntar para Moisés, né, para o líder, se elas poderiam casar, se não, com quem? E Deus deu uma ordem que elas poderiam se casar com pessoas que elas gostassem, porém teria que ser da mesma tribo. Por quê? Porque a herança não poderia ser repassada, né? As terras que elas conquistaram ali, né? Elas não poderiam dividir essas terras com outras tribos. As terras teriam que ficar ali na mesma tribo do pai dela. E ali elas receberam a ordem de Deus. Por quê? Porque elas foram buscar uma orientação do Senhor. E assim é nas nossas vidas. Deus, ele é o nosso Pai, né? Deus, ele tem ciúme de nós. Quando nós fazemos coisas que não agradam a Deus, ele fica triste conosco, né? Então, assim como você tem o seu filho e o seu filho te pede, mãe, eu quero ir ali, eu quero ir numa festa, ou eu quero viajar, a senhora deixa? Então, assim, Deus, ele é o nosso Pai. Por que não a gente pedir ao Senhor? Senhor, eu estou precisando fazer uma viagem. O Senhor permite essa viagem? Eu tenho um testemunho dessa daí com a minha funcionária, minha outra funcionária lá da loja. Ela, ela tem uma tia e a tia ia viajar para outro estado. A gente mora aqui na Bahia e a tia ia lá para o sul. E já estava tudo pronto, viagem pronta, viagem marcada, tudo certinho. Um dia antes da viagem, ela foi consultar o Senhor. Na igreja dela tem realmente essa consulta, né? E ela foi consultar o Senhor ali, pedir orientação a Deus se a viagem. Na verdade, ela foi pedir a bênção de Deus. Ela não foi pedir orientação a Deus para viajar. Ela não foi pedir permissão para viajar, ela foi pedir a bênção, que é diferente. Aí, quando ela foi na igreja, tá, pedir lá para orar lá por ela, o Senhor não permitiu. Falou: essa viagem não é para você ir. Essa viagem você não vai se dar bem, você não é para você viajar. Aí ela, meu Deus, que as coisas estavam tudo dentro do carro, que ela ia viajar de madrugada. E ela pegou e pensou, e aí essa menina, que é a minha funcionária, é uma benção, assim, uma pessoa muito temente a Deus e muito íntima de Deus. Aí essa menina pegou e falou assim: olha, se Deus falou, você obedece, viu? Você não vai. Aí a tia dela falou: será, menina? Aí disse que tirou tudo dentro do carro. Tirou tudo de dentro do carro e não foi. O que que aconteceu com o carro? O carro dela simplesmente pegou fogo na porta de casa no outro dia. Pegou fogo. O carro explodiu. Simplesmente do nada o carro, puf, explodiu. Imagina se ela tivesse aí com a família dela toda na estrada, né? Toda na estrada viajando. O que que poderia acontecer? Então, assim, claro que isso aí, gente, é uma coisa assim que foi bem particular lá, né? Eu não creio assim que, mas assim, eu creio que Deus nos alerta, eu creio que Deus fala conosco, né? Eu creio que o Senhor, quem tem ouvidos espirituais, ouça, né? O que o Espírito diz às igrejas, né? Então, assim, não estou falando só nesse aspecto, eu estou falando que todos os dias a gente ouve a palavra, a gente é confrontado, a gente é ensinado, né? Mas a gente coloca em prática se quiser, né? É uma escolha que nós temos. Todos nós temos uma escolha. Eu escolho ouvir a Deus ou eu escolho ouvir meu próprio eu, né? O meu próprio ego, né? Então, assim, é isso que a gente tem que trazer a reflexão, né? Como eu estou ouvindo Deus? Será que eu estou? Os meus ouvidos estão atentos ao que o Deus está falando conosco? Os meus ouvidos estão abertos, né? Eu estou tendo, assim, uma audição espiritual.
Então, assim, essa é a reflexão, né, para a gente refletir. Que Deus, ele tem ciúme de nós. Deus, os anjos, eles queriam estar no nosso lugar, né? Deus, ele nos ama tanto que ele deu seu filho amado, né, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então, assim, nós vivemos aqui, né, e fala que diz que os anjos queriam estar no nosso lugar, mas os anjos têm que ficar lá com Deus lá no céu. Mas eles queriam estar aqui, né? Até os anjos, eles falam que nós somos a menina dos olhos de Deus, né? Você é a menina dos olhos de Deus. Então, assim, nós somos comprados, né? Nós fomos comprados com preço alto, preço de sangue, né? Então, assim, que nós podemos também dar como é que se diz, um parecer das nossas vidas ao Senhor, né? E realmente estar ali perguntando a Ele, né? Ouvindo, orando antes de tomar uma decisão. E não orar depois que já tomou, né? Pedindo misericórdia. A gente tem que pedir sempre pedir antes, né? Aprender a pedir antes. Porque depois que a gente faz, a gente só pode clamar por misericórdia mesmo, né? Então fica aí essa reflexão para hoje. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa. É o que eu estava falando, irmã Cleide. Você não essas meninas, né? A Ilga, Mala, Tisa, Olga, Milka e Noa, elas foram tão abençoadas que elas tiveram, né? Só aqui no livro de Números, 2 vezes foi citado o nome delas. Imagine ainda no Novo Testamento, que eu não sei em qual livro é. Você que falou, né? Acho que está lá no livro de Hebreus, não lembro. Eu ainda não li. Não lembro, né, de ter lido no Novo Testamento. Mas para você ver como mulheres, né? Elas tiveram o nome delas escrito na Bíblia. E Deus, assim, teve, assim, um amor por elas mesmo. Porque simplesmente, elas reivindicaram o direito delas e elas consultaram ao Senhor antes de se casar. Como é que elas deveriam, né? Como elas deveriam fazer, né, para passar essa herança ali, né, para não ter esse problema da herança ser passada para outra tribo, né, para outras tribos herdarem o que elas conquistaram com muito empenho ali da parte delas, né, de solicitar a Deus. Alguém mais quer falar, gente? Irmã Cleide, conclui aí com oração. Amém. Amém. Eu acho muito legal a história delas, né? É algo que desperta, assim, aos olhos. A Maala, Noa, Ogla, Milca e a Tirza, as filhas de Zelofeade. Vamos orar ao Senhor, então. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada por este dia. Pai, eu quero te dizer que eu te amo. Obrigada, Senhor, muito obrigada pela vida que nos é retornada neste dia. O Senhor é um Deus santo, lindo e maravilhoso. Pai, ensina-nos, Senhor, como nos portar, o que fazer, como andar de acordo com a tua vontade. Senhor, quantas coisas nós temos aprendido na tua palavra, Pai. E o melhor do que aprender é executar, colocar em prática. Senhor, tem algumas coisas que a gente olha e fala, como é difícil, Senhor, fazer isso. Me dá, Senhor, ó Pai, o discernimento de como fazer, porque isso me parece difícil. Senhor, mas nós sabemos e vemos na tua palavra que não é difícil. Se o Senhor abrir um precedente, se é aberto um precedente, se alguém conseguiu, é porque nós conseguimos também. E o Senhor diz que o Senhor venceu. O Senhor venceu o mal, o Senhor venceu na cruz do Calvário. E o Senhor nos deu o precedente de que nós também somos vencedores por Cristo. Contigo, Senhor, nós somos vencedores. Nós podemos todas as coisas em Ti que nos fortalece, Senhor. Ó Pai, nós sabemos que
O Senhor é o nosso advogado, o Senhor legisla as nossas causas e nós te agradecemos por isto, Senhor. Te agradecemos. Pedimos a Ti, Senhor, que nos dê sim o discernimento, que o Senhor nos mostre como nós devemos fazer, qual palavra nós devemos ler e falar a cada dia. Que o Senhor possa nos dirigir, Senhor, neste propósito, Pai, que a Tua filha colocou. Que o Senhor venha falar conosco fortemente. Que o Senhor venha, Pai, chacoalhar as estruturas que precisam ser chacoalhadas. Que nós não queremos, que nós não venhamos ouvir aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Senhor, o Senhor tem abreviado os tempos e nós precisamos estar atentos, com os nossos ouvidos espirituais aguçados, com os nossos olhos espirituais aguçados para a Tua palavra, para o Teu querer, para aquilo que está no Teu coração, que esteja também no nosso, Senhor. Que o Senhor venha imprimir em nós a Tua vontade, o Teu querer, que nós venhamos fazer, Senhor, não aquilo que nós queremos, aquilo que nos agrada, mas aquilo que agrada ao Senhor. Que nós possamos colocar de lado toda parte mimizenta deste mundo, todas as coisas que hoje em dia o mundo considera top das galáxias, mas que nós venhamos considerar que o Senhor é o nosso top. O Senhor é o nosso maior bem. Que tudo, Senhor, que envolva o nosso coração, que nós venhamos colocar diante de Ti, que o Senhor venha ser o rei do nosso coração realmente, que o Senhor venha ser a parte principal do nosso dia, que o Senhor venha ser aquele que nos guia, aquele que nos orienta em cada situação. Pai, eu Te louvo, eu Te bendigo. Senhor, peço por cura nas famílias, que o Senhor visite cada lar aqui representado, que o Senhor venha com cura física, emocional e espiritual, envolvendo todas as áreas das nossas vidas. Nós precisamos tanto de Ti, Senhor, tanto precisamos, Pai. Vem e nos guia. Senhor, como aquelas moças que ainda solteiras, o nome delas foi citado na Tua palavra várias vezes. Que o Senhor venha e nos guiar, que o Senhor venha colocar o temor no nosso coração. Ali o temor delas era por terras do pai delas, que ele tinha direito, e que nós venhamos entender o que nós temos direito na Tua palavra. O Senhor dá muitas e muitas e muitas esperanças e citações, promessas na Tua palavra a nós. Que nós venhamos nos apegar a essas promessas, que nós venhamos buscá-las, buscar essas promessas, e que o Senhor venha fazer a Tua obra na nossa vida, porque nós não sabemos orar como convém, não sabemos o que nós fazemos, nós não sabemos como é o dia de amanhã, mas o Senhor está no futuro, o Senhor já está no nosso amanhã, e o Senhor prepara o nosso amanhã, como o Senhor preparou hoje. E eu peço ao Senhor que o Senhor venha realmente, nos segure pela mão, nos encaminhe, Senhor. Nos dirija, Pai, aonde quer que o Senhor quer que nós vamos, o que o Senhor quer que nós venhamos falar, o que o Senhor quer que nós venhamos comprar, todas as coisas, como a irmã Flávia citou. Nós muitas vezes não tínhamos esse costume, porque nós não fomos orientados assim. Mas o Senhor é tão lindo, tão bom, que o Senhor vem e nos ensina como fazer de agora em diante. E nós queremos fazer, Senhor, exatamente o que o Senhor nos ensina, nos orienta. E obrigada, Senhor. Nosso coração Te é grato nesta manhã. E como o irmão Antônio sempre diz, que o meditar do nosso coração e as palavras da nossa boca sejam agradáveis a Ti. E nós venhamos entender que nós precisamos muitas vezes jejuar as nossas palavras. Pensar muito bem antes de nós falarmos qualquer coisa. Ensina-nos, Senhor, coloca um guarda à nossa boca. Dê ordem aos Seus anjos, Senhor, para nos guardar, nos livrar e nos servir da maneira que o Senhor quer que seja. Que os Teus sonhos estejam no nosso coração, para que nós venhamos sonhar e pensar aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a partir de amanhã já é outro livro, né? Eu queria de vocês, né, ver
Aqui tem 8 pessoas, 2, 4, 6, 8 pessoas. 8 não, 7, né? Que Maiara tá com outro. Então, assim, vocês querem que continue com o livro de Deuteronômio? Ou eu dei a sugestão, né? Da gente estar abrindo a palavra do dia e pedindo a Deus para falar conosco. Não vai ser uma pregação. O que eu queria? Queria que fosse assim. Tipo assim, a gente vai ler o livro, e aí o versículo que falasse comigo, eu ia falar. O versículo que a irmã Cleide ali sentisse no coração, ela ia falar. Que Brenda ali, esse versículo aqui mexeu comigo, falou comigo. Todos participassem, entendeu? Então, o que é que vocês acham? Continua com o Deuteronômio? Continua com o Deuteronômio, vai botar a mãozinha assim, ó. Quer ouvir a palavra do dia? Não fala, não coloca a mãozinha, tá bom? Então, quem quer continuar, vamos ser aqui, quem quer continuar a história ali de Moisés, né, que o Deuteronômio continua ali, né, ali a ordem para partir de Horebe, quem quer continuar e quem não quer, quer ser a palavra do dia, fala. Fale agora ou se cale-se para sempre. Vamos voltar aí, gente, por favor? Todo mundo quer? Vixe, a maioria já tá ganhando aqui. Cadê? Foram 3? 4. Pronto, então a maioria vence, tá? Então tá certo, a gente vai continuar amanhã com Deuteronômio. Certinho. Ô, Flá, e Ah, se de repente a gente fizer a leitura hum. e a gente separar um tempinho e abrir, antes de começar, a gente de repente pode fazer abrir de repente, e fazer uma coisa breve, Pode ser também. porque você está Pode ser. começando isso faz um tempo, eu acho que vai ser bacana, assim. De Eu repente a gente vejo faz assim, meio que faz eu vejo um assim, teste assim, a gente depois faz da oração a gente faz isso, né? No ou caso, depois da oração. depois da oração, porque a gente tem que orar primeiro, claro, né? Antes de você. Sim. Então, faz oração e não precisa nem ler o capítulo todo, ele lê mais ou menos o versículo que, quem for fazer, né? Lê o versículo que os olhos apontar ali, no caso. Quando você abre a palavra e você vê ali, entendeu? O versículo que você Aham. vai ali e lê, tá bom? Então fica assim. Então até Tá amanhã. bom, Amanhã é querido. quem? Quinta-feira é você, né? Amanhã sou eu. Então tá jóia. Então Continuando amanhã o a gente Deuteronômio começa. aqui, então. Então tá Então tá, bom. gente. Bom dia para Tá vocês. Deus bom. Bom abençoe. dia. Até amanhã. Até. Bom dia, paz.